CBN pelo Mundo, com Ariel Palacios. E antes de dar boa tarde para o Ariel, eu preciso te dizer que, obviamente, você vai ouvindo aqui ao longo da nossa programação a repercussão dessa decisão do Ministério da Saúde. Agora sim, boa tarde, Ariel. Boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo bem, tudo certo. Não está muito bem, na Argentina as coisas... Que crise! O governo está passando por uma crise interna pesada. O que está pegando, Ariel? Pois é, tenta imaginar Game of Thrones, mas misturado com Macbeth, né? E House of Cards, né? Tudo isso misturado fica no chinelo perto do que acontece na Argentina, né? Digamos, a Argentina tem um longo histórico, tem um longo currículo vitae desse tipo de circunstâncias, mas esta vez é bastante especial. Bom, o assunto do dia é essa imensa, colossal, ciclópea briga interna entre o presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner, um mega bullying de Cristina em relação a Alberto. Ontem, os ministros cristinistas do gabinete colocaram sua renúncia à disposição do presidente. Quer dizer, não renunciaram, colocaram sua renúncia à disposição, algo assim como, olha, vamos embora, mas se você implorar para a gente, tudo bem, a gente fica. Né? Por enquanto, Alberto Fernandes não decidiu nada. Isto mostra a divisão enorme do peronismo, junto com a crise econômica, a pandemia, só 40% da população está vacinada com a segunda dose, negociações com a FMI em andamento, que agora fica tudo congelado, né? A derrota no domingo nas eleições primárias obrigatórias, abertas e simultâneas, e as eleições parlamentares para valer em novembro. Lembrando que Fernandes não completou ainda metade do mandato, isso só vai acontecer dia 10 de dezembro, mas ele já está com a água até o queixo. Bom, os cenários são estes. Fernandes cede ao bullying de Cristina Kirchner e aceita as exigências de sua vice-presidente, Cristina, não é? E remove os ministros que ela não quer mais, que são os ministros albertistas, ou seja, da turma do Alberto. E aí entrariam mais cristinistas nesse gabinete. Cenário de fraqueza total para Fernandes, que vira pato banco 100%. Segundo cenário, Fernandes resiste ao bullying, né, e aceita as renúncias dos cretinistas, né, e diz, olha, posso fazer governo solo, independente e tal, fazer um governo albertista. O problema é que, nessa hipótese, ele fica sem os parlamentares kirchneristas. E aí Fernandes também se dá mal nesse cenário. Terceiro cenário, um mistério, alguma forma que os dois lados possam conviver, muito difícil. Recordando que a Argentina teve eleições primárias abertas, obrigatórias e simultâneas no domingo. Quer dizer, são as primárias partidárias, mas nas quais o eleitorado argentino é obrigado a votar. Então, se torna uma espécie de prévia das eleições para valer. Por quê? Porque a totalidade do eleitorado vota. É a maior pesquisa eleitoral do planeta. E os resultados foram amplamente negativos para o governo. O governo esperava vencer por uma pequena margem de votos. Havia uma certeza total, inclusive no domingo, no final da tarde, quando as urnas haviam fechado, várias lideranças do governo já estavam celebrando ao vivo pela TV, dançando, soltando balões e tal. E aí chegou a notícia, começaram a chegar os primeiros dados, que o governo havia se dado muito mal. Os pré-candidatos do Juntos por el Cambio, que é o principal grupo da oposição, obteve 40% dos votos, quase 41%. O governo ficou com 31% dos votos. Recordando que nas primárias anteriores de 2019, o governo, com Fernandes, havia tido 47% dos votos. Então, de 47 cair para 30 é uma coisa descomunal. Bom, hoje, Cristina Kirchner, depois dessa derrota, começou a pressionar Fernandes para que ele removesse quase todo o seu gabinete e colocasse basicamente a sua turma no poder. Atualmente, até agora, havia uma divisão, mais ou menos 50-50, entre ministros de uns e de outros, né? Bom, pelo Twitter hoje, Fernandes deu umas alfinetadas a Cristina de uma forma indireta, sem citá-la. Ele disse que, abre aspas, a gestão de governo continuará sendo desenvolvida do modo que eu considere conveniente
e para isso eu fui escolhido, fecha aspas. Na sequência, o kirchnerismo retrucou com uma intensidade impressionante. A deputada kirchnerista Fernanda Vallejos, por intermédio de um áudio de WhatsApp que filtrou, afirma que o presidente Fernandes é um ocupador na Casa Rosada, que é um doente, essas são as expressões, que é cego e surdo, e sobre os ministros do governo Fernandes, ela diz que são uns inúteis. Também chama o presidente Mequetrefe, chama o ministro da Economia de pelotudo, que Gente, um dia... A coisa foi... O áudio é muito longo, o áudio parece até que ela está lendo o áudio. os argentinos gostam dessa palavra, né? Para ofender os outros. Porque boludo, que era o termo original, perdeu sua potência e acabou sendo praticamente substituído por pelotudo, que é mais... mais agressivo. Mais agressivo, exatamente. Bom, tudo indica que o áudio foi filtrado a propósito pelo próprio kirchnerismo. E no meio disso tudo aparece, então, o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, aconselhando o pessoal tomar um chazinho, se acalmar, aconselha o sistema político argentino a, abre aspas, reduzir os decibéis, fecha aspas. O fato é que o que vai acontecer a partir de agora é um mistério. O governo, devido a essa derrota, se esses resultados se repetirem nas eleições de novembro, isso no domingo à noite, antes desta briga toda, o governo ficaria sem ser mais sem mais ter a maioria na Câmara de Deputados e também perderia a sua maioria no Senado. E o Senado argentino está nas mãos dos peronistas desde 1983. Então o governo teria que negociar com a oposição, algo que o peronismo jamais fez dessa forma ampla. Seria a primeira vez na história do peronismo, desde o ano 1946, quando foi fundado, que isso teria que ser feito. Então, é um cenário... Aqui não tem aquela coisa mineira de consenso, vamos conversar, bota todo mundo dentro do governo, como teve durante muito tempo no Brasil. Não, aqui a coisa é, eu estou no comando, você é inimigo 100%. Né? Eu estou na oposição, você é inimigo 100%. As coisas são mais drásticas aqui. Então... Está esse cenário complexo agora daqui para frente. Quando isso vai se definir? Hoje, amanhã? Ninguém sabe. Vamos voltar um pouquinho e explicar para o nosso ouvinte como é que surgiu essa dupla Cristina Kirchner-Alberto Fernandes. Bom, Alberto Fernandes foi o coordenador da campanha de Néstor Kirchner no distante ano de 2003. Depois se tornou chefe do gabinete de Néstor Kirchner e, em 2007, quando foi eleita a mulher de Kirchner, então primeira-dama, Cristina Kirchner, ela herdou Fernandes como chefe do gabinete. Só que em 2009 eles racharam, brigaram, e a partir dali houve trocas de acusações, de xingamentos entre os dois. De 2009 até 2019, um dia de abril de 2019, Cristina Kirchner, vendo que nas pesquisas ela poderia ter, para as eleições presidenciais, poderia ter uns 30% de votos garantidos, sólidos, mas que não conseguia passar disso porque havia uma elevada rejeição à sua figura. Então a ideia era, bom, sou o vice, pego um cara para ser o presidente, um packaging diferenciado como um refrigerante, não é? Que aí acaba virando diet e tal, e bota o Fernandes ali de presidente. E assim, Fernandes se tornou o primeiro caso que eu conheça no mundo que uma vice define qual será o seu presidente, o seu candidato a presidente. Foram eleitos. Nos primeiros meses havia uma certa igualdade ali dentro, veio a pandemia, Fernandes teve muito destaque nos primeiros meses da pandemia, a popularidade dele subiu para 70%, mas depois as coisas se complicaram e aí começou o problema entre os dois. Digamos, algo que já vinha acontecendo, mas aí há uma sequência de ações de bullying bastante explícito por parte de Cristina em relação a ele e aos ministros albertistas dentro do governo. Muito bem, então vamos, a gente hoje tá barra o noticiário, viu, Ariel? A gente espremido aqui no relógio. Efeméride e música, rapidinho, pra gente se despedir. Efeméride, bom, 1386, dia no qual, 16 de setembro, nasceu Henrique de Lancaster, futuro rei da Inglaterra. Ele expandiu os territórios de sua coroa na França durante a Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, durou 116. Henrique inovou na guerra, causando impacto imenso na Europa, ao dar uma sova colossal nos franceses, da Batalha de Agincourt, na qual a cavalaria francesa, formada pela elite da monarquia, foi destroçada pelos plebeus arqueiros ingleses. E acabou ele tendo muito ibope, muito marketing, porque há uma peça de teatro, Henrique V, de William Shakespeare, né, no qual ele coloca as seguintes palavras épicas que foram repetidas em outras circunstâncias, em Band of Brothers, tal. Nós poucos, nós felizes poucos, nós grupo de irmãos, Band of Brothers, né?
Então, o discurso da batalha de Agincourt, o discurso do dia de São Crispim. We feel happy, feel Band of Brothers. Eu recomendo muito. É um filme do Kenneth Branagh, especificamente sobre o Henrique V. E de encerramento musical, falando em reis, King, B.B. King, né? O rei do blues, com a Lucille, a sua guitarra, interpreta Rock Me Baby. Rock me, baby! Tô contando aqui para os meninos que tive esse privilégio de assistir a B.B. King aqui em São Paulo. Você também, não, Fê? Eu também. Me lembro muito que... Tava tocando sentado. Sentado, numa casa de show fechada, né? Todos nós sentados também. E só falava de mulher o tempo todo. Mas... Inacreditável. O cara ia entre uma música e outra e contava uma história de uma mulher diferente. Mas tirando isso, foi legal. Aquelas... Não, tô dizendo, é impressionante, né? Ver um rei na sua frente, assim, fazendo o que ele faz de mais excelente na vida. Muito impressionante, muito mesmo. Obrigada, Ariel. Um beijo. Até a semana que vem. Até semana que vem, vamos ver o que acontece com esta crise daqui. Tchau, Ariel. Rock me. Rock me. Rock me, baby.